Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a declaração anual do Simples Nacional, que todos os microempreendedores individuais precisam fazer. Também vamos falar sobre um péssimo hábito do brasileiro. A maior parte das pessoas do nosso país não consegue poupar dinheiro. Quem é microempreendedor individual tem um compromisso todos os anos. É a declaração do Simples Nacional. O processo é simples e pode ser feito pela internet. A gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae em Alagoas, Renata Fonseca, está aqui comigo no estúdio e vai falar mais sobre o assunto. Renata, muito obrigada pela presença no programa de hoje. Para começar, como é que acontece essa declaração? Qual é o prazo e a documentação necessária? Então, a declaração anual do Simples Nacional para o MEI, ela acontece de 1º de janeiro a 31 de maio. Então, o MEI tem aí quase 5 meses completos para ele prestar essa declaração anual. É um bom tempo, né? É um bom tempo e é a principal obrigação que o MEI tem. Ele presta essa informação, ele vai declarar qual foi o movimento dele na empresa dele ao longo do ano. É uma declaração bem simples, está disponível no portal do empreendedor, que é, vamos dizer assim, o portal onde tudo acontece do MEI. Qualquer dúvida que ele tiver, ele pode entrar no portal do empreendedor. É muito simples de fazer, embora também as salas do empreendedor mantidas pelas prefeituras, hoje a gente tem 84 prefeituras que disponibilizam salas do empreendedor para orientar os empresários. Que facilita muito, né, Renata? Bastante. Porque muitos não têm acesso à internet, Bastante. ou têm dificuldade, Isso. né? A sala do empreendedor, inclusive alguns municípios chamam de casa do empreendedor, é um local onde ele pode ter acesso a todas as informações, desde legalização, prestação da declaração anual, saber se tem alguma licitação que ele possa participar, aberta naquele município. Então, é a casa do empreendedor mesmo, é o lugar onde ele pode ter acesso a todas essas informações, além, é claro, dos escritórios do Sebrae, aqui na capital, Penedo, Arapiraca e Delmiro Gouveia. Ou seja, não tem desculpa para não declarar. Não. O prazo é bom e tem esses espaços todos, Isso, além da internet. Exatamente. E a gente vem percebendo que a Receita Federal e os seus parceiros todos nessa área tributária vem ajustando esse sistema para que essas obrigações sejam cumpridas com mais eficiência, né? Então, esse ano mesmo tem vários MEIs que foram notificados porque não prestaram a declaração anual e estão aí na linha de ação da Receita Federal, inclusive para serem excluídas, né, e perderem os seus CNPJs. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as penalidades previstas para quem atrasa, Renata, essa declaração ou simplesmente não envia? Basicamente uma multa. Ela pode fazer, se não fez em maio, pode fazer em junho, julho e agosto, né? O ano inteiro ele pode fazer, só que quanto mais passa o tempo, mais cara fica essa multa pela inadimplência, né? O que a gente vem percebendo é que 2, 3, 4 anos sem entregar a declaração, aí sim ele é notificado e, se não corrigir essa falha, ele pode ser excluído do cadastro da Receita Federal. Ou seja, nesse caso, o CNPJ do microempreendedor pode ser suspenso mesmo? Pode ser excluído, inclusive. Excluído. Então, com isso, ele não pode mais comprar, não pode mais manter o negócio funcionando. Não pode mais manter o negócio. O que a gente tem chamado muita atenção é que, nessa exclusão, o débito que estava no CNPJ vai para o CPF. Então, se ele não pagou as contribuições, não prestou as declarações e deve, por exemplo, assim, 2, 3 mil reais, esse débito vai negativar o nome dele. Então, se ele precisar fazer qualquer coisa no nome dele, ele vai estar negativado perante todos os órgãos. Ou seja, é um prejuízo para ele como empreendedor, para o negócio dele e para ele como pessoa física também. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem alertado muito ao empresário que cumpra as obrigações, né? Assim, a gente sabe que no momento de crise é difícil, mas ele paga pouco
tem poucas obrigações, né, perante as empresas consideradas normais, ou seja, que não estão nesse sistema diferenciado do MEI, mas ele precisa minimamente cumprir uma obrigação como empresário. Ele tem um sistema diferenciado, um tratamento diferenciado, um privilégio que é dado a ele, mas o governo vem ajustando seus equipamentos para acompanhar o cumprimento dessas obrigações. Agora, Renata, quais foram as principais mudanças no sistema de tributação do Simples Nacional? Então, é o que a gente chama de crescer sem medo, é um projeto, conquista. Né? Em 2016, a Lei Complementar 123, que é conhecida como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, ela sofreu essa alteração, né, para que crescer não fosse um prejuízo. O que percebemos ao longo de 10 anos da Lei Geral? Que a mudança de faixa era muito abrupta. Então, o empresário, quando ele crescia, ele era quase que penalizado. Para sair de um patamar para o outro, ele ficava muito caro para ele. Isso gera medo, né? E gera Claro. medo e gera, muitas vezes, o empresário com medo de crescer, ele às vezes não declara tudo e fica depois numa situação vulnerável. A ideia do Crescer Sem Medo é exatamente criar uma rampa suave de arrecadação e de crescimento, para estimular as empresas a crescerem, né, os empresários terem cada vez mais sucesso e arrecadar mais também, gerar mais emprego e movimentar a nossa economia, que a gente sabe a vida dele fica mais simples. Agora, esse projeto ele já entrou em vigor, agora no início do ano, né, Renata? Isso, é bem recente, né? Isso, entrou a partir de 2 de janeiro, as mudanças tributárias estão todas valendo, né? Inclusive as opções para ser MEI, então, várias atividades também foram autorizadas a serem inscritas como MEI. Né? Então, por exemplo, tem lá jardineiro, viveiro, locador de bicicleta, apicultor. Essas atividades que eram vedadas a usufruir deste benefício tributário passaram a usufruir esse ano. Então, a partir desse mês, eles já podem fazer a opção por ser MEI e não mais microempresa, ou até, muitas vezes, trabalhavam na informalidade. Agora, Renata, onde é que os empresários, né, os microempresários, mais especificamente, podem tirar as dúvidas sobre esse novo projeto, né? Porque como é tudo muito recente Isso. E é um benefício para quem quer crescer, né? Com Exatamente. pouco medo, com menos medo, né? Isso. Onde é que existe um site ou mesmo o Sebrae pode atender para dúvidas? Exatamente. O governo federal ele disponibiliza o site Portal do Empreendedor, onde o MEI pode saber tudo, né, sobre como ser um MEI no Brasil. Então, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quanto ele vai pagar de tributo, quanto ele não vai pagar, quais são as atividades que são possíveis serem enquadradas como MEI, quais são aquelas que são consideradas vedadas. Então, se ele não tiver como sair de casa, pela internet ele consegue. Aqui em Maceió, a gente tem o escritório, a sede do Sebrae, e a Prefeitura de Maceió disponibiliza 4 salas do empreendedor para esses empresários. E Arapiraca, Penedo, Delmiro também tem escritório do Sebrae. É bom descentralizar, né? Porque exatamente. Nem todo mundo consegue vir à capital a tempo de Isso. Né, de e a gente tem 80 salas do empreendedor espalhadas pelo estado todo. Essas salas são da Prefeitura, né? É um serviço que a Prefeitura oferece para o MEI. O Sebrae ajuda a capacitar, ajuda a montar a sala, mas é um serviço da Prefeitura para aqueles MEIs que estão lá naquele município. Então, no site do Sebrae tem a relação de todas as salas do empreendedor e ele pode, então, procurar ali qual a sala do empreendedor mais próxima. Vai ser mais fácil empreender esse ano? Os riscos são menores, a economia vai voltar a aquecer? Como é que vocês veem isso? Olha, existe o empreendedor por necessidade e existe o empreendedor por oportunidade. Empreendedor por necessidade é exatamente aquele que muitas vezes já tinha um emprego, perdeu o emprego, um pai de família e precisa sustentar sua família,
e ele então resolve empreender por necessidade de sobrevivência. Ou seja, ele se joga, às vezes, sem muito conhecimento, exatamente. Né, Renata? Então, assim, esse vem crescendo bastante. O que diminuiu um pouco é o crescimento do empreendedor por oportunidade, que normalmente é aquele empresário que já viu uma oportunidade, identificou um nicho de mercado, identificou o cliente e ele vai atrás de estruturar uma empresa para aproveitar essa oportunidade. Então, o empreendedor por necessidade, ele continua crescendo. E na época de crise, ao contrário do que a gente pensa, ele cresce, porque há uma redução do emprego formal no momento de crise. Então, a gente tem uma quantidade muito grande, sim, de empreendedores individuais ainda sendo abertos, mas bem focados nessa questão do empreendedor por necessidade. Agora é interessante também estimular, né? A gente vive num país que não estimula tanto, né, o empreendedorismo, né? As famílias de modo geral, a própria escola não estimula tanto. É importante que escolas e famílias estimulem mais esse nosso lado empreendedor. O Sebrae tem inclusive um programa de educação empreendedora. A gente trabalha desde o ensino fundamental até a universidade. A gente tem programas diferentes para cada faixa etária e é bem interessante porque quem dá o curso é o próprio professor. Então, o Sebrae primeiro capacita o professor para ele, se professor em sala de aula, capacitar os alunos. E a gente percebe, inclusive, uma mudança, às vezes, na própria forma de ver o mundo do professor. Então, a gente trabalha simultaneamente 2 gerações, né? E tem resultados muito interessantes. Uma iniciativa muito importante, né? Eles começam, estímulo. Eles começam com 7, 8 anos já nessa tônica do empreendedorismo. E a ideia é exatamente contribuir com uma sociedade mais empreendedora. E empreendedora no sentido mais amplo da palavra, não necessariamente só abrindo negócio, né? É uma atitude empreendedora em relação à vida. Você pode ser um servidor público e ter uma atitude empreendedora. Você pode ser empregado de uma grande empresa e ter uma atitude empreendedora na sua gerência, naquela sua divisão de trabalho. E também pode empreender. O Brasil realmente não tinha tradição, né? Embora seja considerado um povo muito empreendedor, a gente precisa melhorar a nossa qualidade de empreendedor, nos profissionalizarmos enquanto empreendedor. A gente vem de anos 40, 50 e 60, onde o investimento era muito grande no profissional liberal, no médico, no advogado, no engenheiro. É verdade. E muito menos no empreendedor, né? Então, hoje, várias universidades já têm a cadeira de empreendedorismo também na sua grade oficial, algumas com matéria optativa, outras com matéria obrigatória, da grade mesmo. E a gente espera que, ao longo dos anos, com a sensibilidade do governo, né, de ajudar o empresário nesse ambiente, o poder público tem um papel importante também de não criar um ambiente tão hostil para aquelas empresas que estão nascendo. E esse também é um trabalho que a gente vem fazendo, né, de sensibilizar o poder público para recepcionar, né, o melhor possível a pessoa que tem coragem de empreender. Renata Fonseca, muito obrigada pela presença e por nos trazer informações tão importantes, né? No próximo bloco, a gente continua falando sobre economia. Vamos saber por que o brasileiro tem o péssimo hábito de não poupar dinheiro. A gente volta já já.